Vamos para a questão 48. A questão 48 já coloca aqui o seguinte enunciado e a seguinte fonte de enunciado. Estudos mostram caridade no mundo animal, disponível em revistagalileu.globo.com. Ok, aparentemente não tem nenhuma informação importante na fonte. Só tá falando que estudos mostram caridade no mundo animal. Talvez vai falar de algum comportamento dos animais que demonstrem essa relação de caridade. Beleza. A questão pergunta: considerando nossa relação com outro, o experimento envolvendo os chimpanzés ilustra qual tipo de comportamento moral humano? Opa, então a gente vai ter que analisar o experimento que foi feito envolvendo os chimpanzés e tentar identificar qual que é o tipo de comportamento moral humano que a gente consegue identificar. Olha para as alternativas, ele coloca hedonista, altruísta, retributivo, deontológico, meritocrático. A gente vai ter que fazer essa avaliação e depois tentar encaixar esse comportamento em uma dessas possíveis análises. Olha lá. Estudiosos do Instituto de Antropologia Evolucionária de Leipzig, na Alemanha, colocaram um chimpanzé em um quarto com a visão de suculentos pedaços de comida trancados dentro de um armário. A um segundo chimpanzé era dada, então, a oportunidade de liberar a comida, porém, sem usufruir dela. Em aproximadamente 80% das vezes, eles tomaram a decisão mais caridosa e liberaram o alimento para o outro chimpanzé. Olha que interessante. Eles pegaram um chimpanzé e colocaram num quarto. Esse chimpanzé que estava num quarto, ele conseguia visualizar os pedaços de comida. Ele via lá que tinha comida ali num determinado recipiente, numa determinada estrutura. Mas ele não conseguia abrir, acessar essa comida para poder se alimentar. Aí tinha outro chimpanzé que podia ajudar o primeiro chimpanzé. O outro chimpanzé conseguia abrir a janelinha, a estrutura ali, para que o primeiro chimpanzé que estava vendo a comida pudesse pegar a comida e pudesse se alimentar. E eles perceberam nesse estudo, ó, que 80% das vezes os chimpanzés tomaram uma decisão centrada na caridade. Por quê? Porque o chimpanzé foi lá, se compadeceu da dor do outro, viu que o outro queria ali pegar a comida, foi lá, adotou a ação para que pudesse ter ali o acesso à comida. Apesar de ele não ganhar nada com isso, ele ajudou lá, o chimpanzé é amiguinho dele, então isso aí é a relação do comportamento que foi destacado aqui. Veja bem, qual que é o tipo de comportamento observado então? Letra A, hedonista, anseia o prazer pessoal? Não. Aqui você tem que pensar o seguinte: o termo hedonista é a ideia de uma busca excessiva pelo prazer. Uma busca, inclusive, que muitas vezes tem relação com a ideia do mundano. E nessa situação, o chimpanzé que vai lá e abre a janelinha com a comida para o outro chimpanzé poder se alimentar, ele não está obtendo prazer necessariamente com isso. Ele está ajudando o outro chimpanzé, mas ele não está ganhando comida com isso. Então não é uma ação hedonista, em que ele está buscando exatamente o prazer pessoal. Na verdade, ele está agindo fazendo com que o outro chimpanzé possa ter o seu próprio prazer, mas não que ele consiga ter essa satisfação do prazer pessoal. Letra B. Altruísta promove o bem-estar imparcial. Cara, essa alternativa é legal. Essa alternativa é muito interessante, porque o termo altruísta tem muita relação com isso. O que é um indivíduo altruísta? Um indivíduo altruísta é aquele indivíduo que age de maneira a gerar o bem para outras pessoas sem necessariamente esperar algo em troca. Essa é a noção, esse é o conceito maior associado ao termo altruísta. Olha para a letra C. Retributivo busca um retorno equivalente? Também não. O texto não nos deu informações sobre possíveis retornos que o chimpanzé possa ganhar com isso. É claro que, eventualmente, ele poderia até ganhar uma comida lá do outro chimpanzé. O outro chimpanzé poderia olhar para isso e falar assim: poxa, agora eu vou te dar aqui um pedacinho de comida e isso poderia estimular o comportamento. Mas a questão não disse isso pra gente, então não dá pra afirmar, não dá pra gente tirar essa conclusão adicional. Olha a letra D. Deontológico cumpre uma obrigação formal? Cara, isso aqui é falso, porque não tem nenhuma obrigação formal obrigando o chimpanzé a agir assim. Ninguém educou o chimpanzé a fazer isso, de acordo com a questão. O chimpanzé só foi lá e fez isso porque ele queria fazer. Então, não seria uma ação deontológica. E detalhe, quando você vê o termo deontológico no Enem, você tem que pensar em um autor específico. Sabe qual que é o autor? Kant. Quando a questão, meu querido, fala de deontológico, especialmente quando essa questão fala sobre moral e junta a ideia de moral com o termo deontológico, você tem que pensar no autor Kant. Por quê? A moralidade em Kant segue um viés deontológico. A gente pode até revisar isso aqui daqui a pouco. Olha a letra E. Coloca: meritocrático valoriza o merecimento individual? Também não. O chimpanzé deixar o outro se alimentar não gera necessariamente uma ação de valorização do merecimento individual. Na verdade, ele só tá fazendo uma caridade por outro chimpanzé. Então a melhor opção aqui pra gente seria, de fato, altruísta. Pô, Vini, eu errei essa questão na hora do Enem porque eu não sabia o significado de altruísta. O que eu faço? Vou explicar pra vocês agora uma tática maravilhosa pra prova de humanas do Enem. Vai reservar uma folhinha, beleza? Uma folhinha. Tu vai colocar lá no topo dessa folhinha bem assim: vocabulário. Beleza? Tu vai escrever isso daqui. Aí o que tu vai fazer? Tu tá lá estudando no seu dia a dia. Se deparou com uma questão cujo significado você não conhece, o que você vai fazer? Você vai anotar nessa folhinha. Então, hoje eu vi na live do Vini que tinha a palavra altruísta. Eu não faço ideia do significado de altruísta. Anota o significado dessa palavra aqui do lado e guarda essa informação. Daqui a pouco você fez uma outra questão que demonstrou uma outra palavra cujo significado você não conhece. Deontológico.
caramba, o que é deontológico? Eu nunca ouvi falar desse termo, nunca estudei esse autor chamado Kant. Tu anota essa palavra e coloca aqui o significado dela. E aí, uma vez por semana, só isso, tu vai pegar essa folhinha de vocabulário, tu vai literalmente ler ela do início ao fim, vai virar ela depois, o verso dela pra mesa, e vai tentar repetir essas palavras. Ó, altruísta é uma palavra que tem relação com um comportamento que se dá quando uma pessoa faz o bem a outra pessoa sem necessariamente esperar nada em troca. Ok, já guardou mais uma informação. O deontológico tem relação com a ideia de um dever moral, tem uma ideia direta com a teoria de Kant, e aí você começa a fazer essas autoexplicações para guardar todas essas informações. Isso aqui ajuda muito a aumentar o seu vocabulário. Até porque se você não faz isso, o que vai acontecer? Pô, daqui a um tempinho, você já não vai se lembrar do significado de altruísta, do significado de hedonista, do significado de deontológico. Então é importante você ficar revisando isso aqui para ampliar seu vocabulário e garantir que, caso essas palavras apareçam novamente no Enem, você consiga acertar. E vou te falar, hedonista já apareceu no Enem mais de uma vez, altruísta já apareceu no Enem mais de uma vez, deontológico já apareceu no Enem mais de uma vez, então tem que ficar atento a isso. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.